Muito boa noite. Esta é a grande entrevista da RTP. Nos próximos 25 minutos vou entrevistar Catarina Martins, a coordenadora do Bloco de Esquerda. Catarina Martins, muito obrigado por vir à RTP e à grande entrevista. Ao fim da tarde, o Primeiro-Ministro anunciou que o Governo vai levar ao Tribunal Constitucional os três diplomas aprovados no Parlamento que reforçam o apoio às famílias e às empresas, com o argumento de que está aqui em causa o equilíbrio de poderes entre o papel do Parlamento e o que é o papel do Governo, e depois também argumentando que o Governo não pode aplicar o orçamento que foi aprovado para este ano, para 2021, se a meio do caminho o orçamento é desfigurado com novas despesas. Como é que o Bloco de Esquerda responde a esta argumentação do Primeiro-Ministro? Muito boa noite. Em primeiro lugar, naturalmente, o Governo tem esta prerrogativa de poder pedir a fiscalização sucessiva do Tribunal Constitucional. É preciso dizer que, uma vez promulgadas as leis, elas têm de ser aplicadas e, portanto, o que foi legislado pelo Parlamento e os apoios que foram legislados estão já em vigor e é muito importante fazer chegar este apoio às pessoas de que precisam. Há três apoios diferentes. Um tem a ver com condições do Serviço Nacional de Saúde, outro tem a ver com condições de apoio às famílias quando as escolas estão fechadas. Este terá pouca aplicação, uma vez que as escolas estão a reabrir e neste momento estão em férias da Páscoa, portanto. E o apoio social, que foi a esse que o Sr. Primeiro-Ministro também se referiu mais, e que é uma medida que foi uma proposta do Bloco de Esquerda, que foi aprovada no Parlamento e que faz com que no apoio a trabalhadores independentes, sócios-gerentes, outros trabalhadores que não têm propriamente acesso ao subsídio de desemprego, nem estão em layoff, mas cuja atividade foi parada durante a emergência, pelas regras do confinamento, e que esses trabalhadores tenham um apoio igual a um que existiu o ano passado. Ora, aqui o Governo tem uma posição um pouco complicada de explicar, porque esta medida não constava do Orçamento do Estado. Foi uma medida que o Governo criou quando compreendeu que o Orçamento do Estado não respondia a este período de confinamento, como aliás outros. A da saúde é também uma medida criada já depois do Orçamento do Estado. É normal que assim seja. O Bloco de Esquerda avisou que o Orçamento do Estado não tinha a resposta social necessária, porque a pandemia não ia desaparecer e nós precisávamos destas medidas. E, portanto, o Governo acaba por legislar, já depois do Orçamento do Estado, novos apoios. Ainda bem que o fez. Ainda bem que o Governo, mesmo depois do Orçamento do Estado aprovado, percebeu que precisava destes apoios para chegar a estes trabalhadores e legislou. Mas depois fez uma coisa muito estranha, que é nestes apoios sobre o confinamento, se no que diz respeito às empresas, quando recuperou os apoios que existiram durante a primeira fase da pandemia, compara a faturação das empresas de 2019 com a atual, para perceber qual foi a perda provocada pela pandemia, no caso dos trabalhadores independentes, o Governo só compara 2020 com 2021, já há 2 anos de pandemia, e com isso excluiu muita gente dos apoios. Ora, não se percebe porque é que o Governo não teve para com os trabalhadores independentes o mesmo cuidado que teve com as empresas, quando percebeu quais é que deviam ser ou não incluídas nos apoios. As comparações que têm de se fazer de rendimentos ou de faturação têm de ser entre 2019, antes da pandemia, e o momento atual. E o que o Bloco de Esquerda fez no Parlamento foi corrigir esse erro e permitir que no cálculo de quem tem ou não direito ao apoio e quanto apoio para os trabalhadores independentes, se utilizasse, aliás, exatamente a mesma fórmula que o Governo já tinha utilizado no ano anterior e que este ano utilizou para as empresas. Comparar 2019 com 2021. E é por isso bastante incompreensível toda esta posição. Sim, mas, Catarina Martins, o argumento que aqui está a ser colocado em cima da mesa pelo Governo e que também o próprio Presidente já tinha colocado é a questão de saber até que ponto é que o Parlamento pode fazer isto. Isto é, estamos no final de março, legislar, tomar decisões que tenham impacto orçamental, neste caso, aparentemente, à volta de 40 milhões de euros por mês, que é o valor que tem sido referido pelo Governo. Porque, na verdade, se olharmos para a Constituição, artigo 167, número 2, está lá que os deputados e os grupos parlamentares não podem apresentar projetos de lei, propostas de lei ou propostas de alteração que envolvam no ano económico em curso aumentos de despesa ou diminuição das receitas. Ora, a questão parece muito clara. Esta legislação que agora é colocada em cima da mesa por todos os partidos, exceto o Partido Socialista, implica mais despesa e, portanto, parece evidente que há aqui uma questão constitucional. Eu gostava que respondesse a isto, independentemente do mérito da medida, da necessidade ou não da necessidade. E tem toda a razão, porque mas a questão constitucional, facto... que é aquilo que o Tribunal Constitucional vai avaliar, é isto. E se não lhe parece que, de facto, isto está aqui em causa?
Essa é de facto uma questão relevante e é uma questão interessante. Eu devo dizer que não foram só todos os partidos, exceto o Partido Socialista, que fez alterações a decretos do Governo de medidas já posteriores ao Orçamento do Estado. Ou seja, não só o Governo criou as medidas já depois do Orçamento do Estado, como o próprio Partido Socialista também votou no Parlamento alterações a essas medidas depois do Orçamento do Estado. Portanto, houve um consenso, não exatamente sobre esta medida dos apoios sociais, mas noutras medidas o próprio Partido Socialista também votou favoravelmente alterações. E porquê? Porque nós estamos a viver um ano muito particular. Nós estamos numa pandemia e o Orçamento do Estado tem ele várias medidas que não se sabe quanto tempo vão durar e não se sabe qual a abrangência que terão. Porquê? Porque quando o Orçamento do Estado foi feito, nenhum de nós sabia dizer quantos meses ia durar a pandemia ou os níveis de confinamento que iriam ser necessários. E por isso mesmo há também uma autorização ao Ministro das Finanças, que tem, aliás, um poder, eu diria, extraordinário, eventualmente justificável por tempos extraordinários, mas também seria um bom assunto para debate, dá essa possibilidade ao Ministro das Finanças de ter mais margem do que é habitual na forma como utiliza as várias disponibilidades orçamentais para responder à crise. Aliás, e isto é muito esse importante. argumento foi também apresentado pelo próprio Presidente da República, não é? A O possibilidade próprio Presidente da República. E eu devo lembrar uma coisa. o Governo poder utilizar esta medida no âmbito ou dentro de algum alcance que o Orçamento Aliás, o poderia Governo permitir. faz isso quando o Governo cria medidas que não estão no Orçamento do Estado para responder à crise. Veja bem, quando nós discutimos o Orçamento do Estado para 2020... Mas acabou por não responder à questão de fundo, que é esta questão constitucional do Parlamento estar a introduzir nova despesa a meio do exercício Sim, o que nós orçamental dizemos que está em curso. o que nós dizemos é que este é um orçamento particular em que há várias Mas a verbas... Constituição não depende dos tempos do orçamento. Não, mas este orçamento dá poderes ao Ministério das Finanças para encaixar, digamos assim, uma adaptação orçamental aos tempos da pandemia. Essa é a leitura que nós fazemos, é a leitura que fez o Sr. Presidente da República. O Tribunal Constitucional também terá a oportunidade de dizer, mas eu devo dizer uma coisa. O Ministro das Finanças diz que a verba existe. Os trabalhadores precisam muito do apoio. E, portanto, esta ida ao Tribunal Constitucional do Governo aparece muito mais como uma forma de fazer uma dramatização política, que eu acho de todo em todo escusada, do que uma medida que tenha qualquer efeito concreto. Catarina Martins, se o Governo não tomasse esta decisão, não lhe parece que há aqui um precedente que fica aberto do Parlamento poder legislar a todo momento e essa legislação ter impacto orçamental significativo? Eu lerei com toda a atenção a decisão do Tribunal Constitucional quando ela existir. Mas devo dizer que espero que não tenhamos mais anos de orçamentos numa pandemia com todas as questões diferentes que levanta. E por muito interessante que seja a discussão teórica posterior do que é um orçamento para um tempo de pandemia que não se sabe quanto tempo vai durar ou quantos meses terá, e essa decisão pode vir a ser muito interessante. Existe algo no imediato, que é apoiar quem precisa. No momento em que o Ministro das Finanças diz que é possível pagar esta medida, em que as pessoas precisam, estas dramatizações políticas não têm nenhum sentido e é preciso responder às pessoas. Até porque, isso me permite só num momento, nós avisámos durante o Orçamento de Estado de 2020 que íamos ter esta dificuldade durante este ano. E o ano passado o Governo optou por não executar 7 mil milhões de euros. Não existia numa década um orçamento com tão pouca execução como do ano passado, quando o país precisava tanto desse apoio. E agora, ainda por cima, há essa verba e o próprio Governo tem feito. Só nos apoios sociais, o Governo repôs o apoio aos trabalhadores independentes que tinha recusado no Orçamento do Estado e acabou a repor este ano já fora do Orçamento do Estado, prolongou o subsídio social de desemprego e bem, que tinha chumbado, proposta também do Bloco de Esquerda que foi chumbada no Orçamento do Estado e que o Governo acabou por fazer este ano. E, portanto, de facto, o Governo tem dado uma série de passos em que reconhece a insuficiência do seu próprio orçamento. E eu acho que neste momento nós devíamos concentrar muito mais esforços em perceber então que insuficiência é essa e como utilizamos melhor os nossos recursos para responder a quem tão precisa, do que com estas operações de uma enorme dramatização que não ajudam ao diálogo normal e que é necessário no Parlamento para resolver problemas. O tipo de aritmética que foi criado para aprovar estes 3 diplomas parece-lhe que pode vir a repetir-se no futuro? Isto é, uma vez que existe um governo que não é maioritário, os partidos da oposição construírem alianças para fazer aprovar determinada legislação que vá de encontro, sim, não ao encontro, mas de encontro a decisões que o Governo tenha tomado?
Nós propusemos ao Governo que houvesse um acordo. Achávamos importante um Governo minoritário Acha que isto se pode ter um repetir? acordo de legislatura. Achamos que isso era importante. Mas isso não Propusemos, o aconteceu. Partido Socialista não quis, e o Partido Socialista não quis, e está no seu direito de não querer esse acordo. Claro, quando um Governo minoritário não quer um acordo maioritário no Parlamento, enfim, se por um lado pode pensar que tem a liberdade de negociar ora à direita, ora à esquerda, conforme lhe convém, por outro lado, também, enfim, as votações tornam-se todas menos previsíveis. Em todo caso, eu devo lhe dizer o seguinte: o Bloco de Esquerda nunca apresentou uma medida que fosse uma surpresa. Mesmo estas alterações que apresentámos agora e que o Governo tem tanta dificuldade em aceitar, são precisamente no sentido do que foi toda a nossa negociação do Orçamento de 2020 que o Governo recusou. Foi exatamente o que nós propusemos no Orçamento do Estado para 2021 e que foi chumbado. Portanto, mantemos exatamente a linha que temos. Mas o que é surpreendente aqui é que todos os partidos se unirem. E pergunto-lhe se, de facto, se isso se verificar mais vezes, se põe em causa a governabilidade do próprio país. O país precisa de responder à crise e a governabilidade do país está muito na capacidade de responder à crise. Se me pergunta se eu prefiro entendimentos sólidos, com trajetórias claras e não imprevisíveis, prefiro. Sempre preferi. Mas essa foi uma decisão do Governo que preferiu governar de uma outra forma. E neste momento como é que classifica a relação entre o Bloco de Esquerda e o Governo? O Bloco de Esquerda continua a ser, do seu ponto de vista, ou está disponível para ser um aliado preferencial para negociações, ou é neste momento o inimigo público número 1 do Governo? O Bloco de Esquerda tem a mesma postura de sempre. Nós queremos soluções para a vida das pessoas. Nós estamos a ultrapassar um momento muito difícil da nossa vida. E qualquer pessoa que diga existe aqui uma varinha de condão que faz desaparecer todos os problemas ou que compensa todas as perdas da pandemia, está a mentir. Isso não existe. E há sempre decisões muito difíceis para tomar. Mas nessas decisões difíceis tem de haver prioridades. E para nós há duas prioridades claras. Por um lado, responder a quem mais perde com a crise, aquelas pessoas que ficaram sem rendimento, sem trabalho, que não podem ter a sua ocupação normal por causa da pandemia. António Costa hoje na declaração que fez, ele fez referência ao facto do Governo ter criado apoios extraordinários que não existiam, ter, por exemplo, aumentado o pagamento para 100% do layoff e ter introduzido uma despesa social no valor de 4.729 milhões. Portanto, alguma coisa está a ser feita. Claro, mas nós não dizemos que alguma coisa não está a ser feita. Mas é por isso que eu dizia que o outro ponto, para além de responder à crise e às pessoas mais penalizadas pela crise, o outro ponto tem de saber as pessoas saberem com que é que podem contar dos apoios do Estado. Quando há um anúncio, quando têm a expectativa de uma medida, que ela seja uma realidade. Porque se a vida já é tão difícil, se já há tanta imprevisibilidade da pandemia... Há uma grande diferença entre os anúncios e o tempo em que as medidas se concretizam? Veja bem, nesta dos apoios sociais, por exemplo, que é a medida que hoje discutimos e que foi aprovada pelo Parlamento, proposta do Bloco de Esquerda, foi uma correção a uma medida do Governo, em que o Governo prometeu: vamos lançar exatamente o mesmo apoio que tinha existido o ano passado. Prometeu para os trabalhadores como para as empresas. Para as empresas fez isso, comparou rendimentos de 2019 com 2021, para ser antes da crise e depois da crise, e para os trabalhadores não fez essa comparação. E, portanto, prometeu que era igual ao do ano passado e, de repente, não era. Portanto, nós corrigimos esse anúncio para que a medida seja precisamente o que o Governo anunciou e os trabalhadores saibam com o que é que podem contar. Se é uma medida grande, é uma medida que tem um impacto muito significativo na vida de muitas pessoas. Mas digo-lhe muito sinceramente, não resolve todos os problemas do país. Temos muito que fazer. Outros temas da atualidade, Catarina Martins, sobre os quais gostava de ouvir a sua opinião. O caso EDP, depois das explicações que foram dadas pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro do Ambiente no Parlamento sobre este negócio de venda de 6 barragens do Douro da EDP à empresa francesa Engie, do valor de 2,2 mil milhões de euros e sem o pagamento do imposto de selo, que seria à volta de 110 milhões de euros, o Bloco está esclarecido ou ainda permanecem dúvidas? Há muitas dúvidas. Como sabe, nós pedimos, aliás, uma série de documentação ao Governo. Essa documentação tem chegado? Chegou só parte, o prazo acaba agora, devia ter chegado toda, só chegou parte. Em parte chegou até muito rasurada, portanto não se percebe porque há muitos dados que não são a ser disponibilizados ao Parlamento. Nós já pedimos dados também à EDP, em todo caso achamos que deve ser o Governo também a dar todas as indicações ao Parlamento. E há aqui 3 questões diferentes que ainda não têm resposta, diria eu. A primeira é... Porquê é que o negócio ficou isento de imposto de selo? Ninguém percebe em que é que se baseia esta decisão, ou em que é que se pode basear a decisão, porque não houve de facto uma reestruturação de empresa. Em segundo lugar, como é que se tomou a decisão
de autorizar esta venda das barragens. Porque uma venda das barragens é uma concessão pública, tem de existir sempre uma autorização. E foi dada uma autorização a uma empresa que ainda nem sequer existia, porque a EDP criou uma empresa fantoche e pede uma autorização para fazer a venda quando a empresa ainda nem sequer existe. É uma empresa que vem a ter só um trabalhador para 6 barragens. Bem, não se percebe como é que se pode ser autorizado este negócio, e o negócio precisava ter autorização pública. Também ainda não se percebeu quem decidiu, como é que decidiu, porquê é que autorizou. E em terceiro lugar, também, e isto é uma novidade com as audições recentes, é que ficamos a saber que não foi sequer avaliado o valor da concessão. E esse é um valor que tinha de ser apurado, a concessão devia ser avaliada, não percebemos também porque é que não foi feito. Portanto, estas 3 questões, em que é que se baseia a isenção do imposto de selo, quem é que autorizou um negócio destes, porque é que não foi avaliada a concessão, não estão respondidas. E há mais uma outra questão que é perturbadora, mas que julgo que também terá de ser esclarecida, que é se uma alteração que foi feita aos estatutos dos benefícios fiscais e que, no nosso entender, não se aplica a este negócio de forma nenhuma, porque são reestruturações e aqui a EDP não sofreu nenhuma reestruturação, foi feita ou não a pensar neste negócio. Porque se tiver sido feita a pensar neste negócio é muito grave. Essa alteração foi feita quando? Foi feita no Parlamento, ainda no orçamento suplementar. Na altura o Governo apresentou-a com uma... Estabelece um nexo de causalidade entre as duas coisas, a Catarina Martins? Eu espero que não exista, mas na verdade... Acha que este negócio tem contornos para o Parlamento fazer um inquérito parlamentar? O Bloco não exclui inquéritos, mas também achamos que não é este o momento, ou seja, estamos à espera dessa documentação, até porque há muitas perguntas por responder e é preciso portanto, primeiro... podem ser obtidas essas respostas. Sobre o novo banco, o novo banco solicitou ao Fundo de Resolução 598 milhões de euros por causa dos prejuízos do exercício do ano passado, 1.300 milhões de euros de prejuízo que o banco deu. Este valor fica acima daquilo que estava orçamentado, 476 milhões de euros. Como é que o Governo, do seu ponto de vista, deve responder a este pedido? Bem, em primeiro lugar, eu registrei, com agrado, devo dizer, que o Sr. Primeiro-Ministro já concorda com o Bloco de Esquerda. Não se pode pagar nada antes de perceber exatamente como é que esta conta foi feita. Como sabe, no debate do Orçamento do Estado para 2021, o Governo teve uma posição de muita oposição àquela medida do Bloco de Esquerda, que acabou aprovada de não haver nenhuma injeção, de não se autorizar nenhuma injeção, porque é preciso conhecer primeiro as contas. O Governo, aliás, na altura dizia que ia haver uma crise bancária, que ia recorrer ao Supremo Tribunal Administrativo. Bem, nada disso aconteceu, e ainda bem, e agora o próprio Mas a injeção aconteceu. Não, ainda não aconteceu. O Governo diz que quer... Não estou a falar do ano passado. Sim, mas em relação ao último Orçamento do Estado, que era sobre a injeção deste ano, por proposta do Bloco de Esquerda, saiu a autorização para a injeção porque é preciso primeiro conhecer as contas. Na altura o Governo disse que era muito perigoso aprovar um Orçamento do Estado assim, que poderia vir aí uma nova crise financeira, ameaçou até recorrer para o Supremo Tribunal Administrativo contra essa medida do Parlamento, não o fez e agora registro que o Sr. Primeiro-Ministro vem dizer que quer primeiro perceber a conta antes de a pagar. Faz bem. Mas é preciso dizer que o novo banco é um problema sério na nossa democracia, na nossa relação com o sistema financeiro. Tem seguramente erros que foram cometidos não por este governo, mas por o governo PSD-CDS, que aceitou, aliás, um processo de resolução que foi inédito na Europa e que hoje em dia a venda do Banco Alon já foi feita no exercício do anterior governo. Sim, estou a dizer, a própria resolução trouxe problemas. O governo, aliás, problemas. que o Bloco apoiava. E como sabe, nós fomos contra essa venda, aliás propusemos a alternativa no Parlamento e a forma que o Governo encontrou para entregar o novo banco ao Lone Star foi não passar este negócio pelo Parlamento porque saberia que não tinha maioria para isso, aliás nós sempre nos opusemos. Mas portanto mantém a mesma ideia, não deve haver nenhum cêntimo do Estado ou do Fundo de Resolução para o novo banco, a não ser que saibam em rigor as contas. Nós achamos que é preciso saber em rigor as contas, mas eu confesso que não sei se há alguma conta que nos convença que é preciso dar mais ao novo banco, ao Lone Star, depois dos milhares de milhões de euros que já demos. Catarina Martins, vamos falar das autárquicas, e sobretudo em Lisboa. Tendo em conta que o Bloco de Esquerda tem um acordo com o PS na Câmara de Lisboa, um acordo feito a posteriori, pós-eleitoral, e que no centro-direita se prepara uma coligação envolvendo os diversos partidos para justamente retirar a Câmara ao atual Presidente, a Fernando Medina. Acha que seria conveniente a esquerda ponderar também essa possibilidade? Eu sei que o Bloco já apresentou a sua candidata a Lisboa, mas de qualquer modo ainda não estamos na véspera das eleições e até lá as coisas ainda podem ser alteradas. Como sabe, o Bloco decidiu
pela Beatriz Dias nesta candidatura, e é uma candidatura que nos orgulha muito. A Beatriz é uma mulher que conhece muito bem a cidade de Lisboa, é uma lisboeta, aliás, com experiência tanto na Junta de Freguesia como na Assembleia Municipal, com um projeto para uma cidade de todos, de todas, centrada em questões essenciais, como acesso à habitação, a mobilidade, e, portanto, é um projeto que nos entusiasma muito. Depois de 4 anos em que o Bloco também se orgulha do trabalho que fez na Câmara Municipal. Foi muito difícil, é preciso dizê-lo. A pandemia também atacou do ponto de vista social muito. Mas há medidas que, se não fosse ter sido a força que o Bloco de Esquerda teve nas eleições e o acordo pós-eleitoral que fez com o Partido Socialista, com a força do voto que tinha tido, nunca teriam sido possíveis e que não mudaram só para Lisboa, mudaram todo o país. Ideias como manuais escolares gratuitos durante todo o ensino obrigatório, até o 12º ano, foram fruto desse acordo. Desfazer o enorme aumento dos preços dos passos de transporte, que foi feito, aliás, por um governo de Carlos Moedas, foi também fruto desse acordo e tem repercussões muito para lá do Conselho de Lisboa. Essas e outras medidas orgulham-nos, e aquilo que nós aprendemos é que é mesmo preciso ir com a força dos votos a uma negociação que possa melhorar a vida das pessoas. Portanto, e matérias como a habitação, que são tão essenciais. Ter uma coligação anterior não tem muita vantagem, é isso? Temos programas diferentes e é com a força dos votos que se pode criar a melhor governação para a cidade. Mas ao contrário, por exemplo, de umas legislativas em que quem fica em segundo pode vir a liderar o governo, no caso das câmaras é diferente, não é? O partido vencedor indica, ou a força política vencedora indica o presidente de Câmara. Neste caso, Catarina Martins não receia que a dispersão de votos à esquerda entre os diferentes partidos, o PCP também já apresentou o seu candidato, possa conduzir ou facilitar uma possível vitória de Carlos Moedas? Não creio que esse cenário esteja em cima da mesa. Carlos Moedas representa, aliás, um governo de troika, em que, como as pessoas estarão lembradas, não só houve aquele aumento gigantesco dos preços dos passos de transportes e um corte enorme na oferta de transportes em Lisboa, como também a lei das rendas, que transformou-se num problema habitacional terrível que estamos até hoje a tentar resolver em Lisboa e para o qual precisamos de mais força para termos capacidade de mais proposta, porque em Lisboa temos de ter uma cidade em que pessoas com os salários que aqui ganham possam também morar na cidade. Acho que pode haver, depois destas eleições autárquicas, uma espécie, e tendo em conta que o governo é minoritário, uma espécie de pântano 2 que possa conduzir a alguma crise política lá para o final do ano? Não há nenhuma razão para haver crises políticas nem pântanos. Haja sempre a vontade de negociar soluções muito concretas para o país, para o povo deste país. O Bloco de Esquerda tem sempre essa vontade e essa disponibilidade. Mas, curiosamente, na sua moção à convenção do Bloco de Esquerda, há justamente uma referência àquilo que o Bloco considera ser uma permanente... Eu tenho aqui a frase em algum lado, não a estou a encontrar, mas a Catarina conhece, portanto é uma referência que o Bloco faz, à permanente possibilidade do PS colocar a questão de umas eleições antecipadas ou de uma crise política em cima da mesa. Isso faz parte da sua moção. Portanto, eu pergunto se tem receio que isso possa acontecer ou a seguir às autárquicas ou depois no debate orçamental. É uma constatação do que tem acontecido. O Partido Socialista, desde 2019, que vem criando espaços de dramatização política. Deve estar lembrado, em plenas europeias, criou a crise dos professores como uma ameaça de demissão que não aconteceu. E daí para a frente tem sempre utilizado um pouco a chantagem da crise política para tentar uma governação em maioria absoluta sem a ter e sem negociar. Da nossa parte, nós somos muito claros. O que é preciso é soluções para um país em que se sofre muito, um país que é muito desigual, muita gente perdeu muitos rendimentos com a crise, está a passar dificuldades imensas e há possibilidades. O país tem possibilidades de fazer muito melhor. Mas quando a Catarina Martins diz que o PS já colocou esse tema algumas vezes, e deu o exemplo da questão dos professores, acha que é um pouco como a história do Pedro e o Lobo, que faz o anúncio, mas na verdade não procura ter essa consequência? Eu tenho de me concentrar no que é relevante e no que é importante. E o que é relevante e importante é construir propostas que permitam responder aos tempos que vivemos. E isso é reforçar o Serviço Nacional de Saúde, isso é criar emprego, isso é proteger os salários, isso é ter apoios sociais que respondam às pessoas, isso é responder à crise da habitação, à crise climática. E é muito mais importante que nós nos debrucemos sobre as soluções concretas para o país que temos do que em permanentes novelas de chantagem política que não acrescentam nada à vida de ninguém. Uma última questão. Como já fiz referência, vai haver a convenção do Bloco de Esquerda agora em maio. Catarina Martins volta a ser, e a sua equipa voltam a ser candidatos à
coordenação do partido. Acha que ainda não chegou o tempo da renovação ao nível da direção do Bloco de Esquerda, 8 anos e mais de 8 anos depois de ter assumido a coordenação do Bloco? O Bloco de Esquerda teve há 8 anos um processo mais forte de renovação, mas tem vindo a ter ao longo destes anos também pessoas novas na direção. Eu recandidato-me nesta convenção há mais 2 anos, tenho essa disponibilidade e serão os meus camaradas a decidir. Catarina Martins, muito obrigado por ter vindo à grande entrevista. A grande entrevista fica por aqui, pode ser vista na RTP3, na RTP1 e na RTP Internacional em horários diferentes e a partir deste momento fica disponível no site da RTP e em RTP Play. A todos muito obrigado, boa noite, eu regresso na próxima semana.